A formalização da redução do meu escopo não foi apresentada como punição, e talvez esse fosse o aspecto mais eficiente da estratégia. Não havia advertência oficial, não havia anotação disciplinar explícita, não havia sequer mudança de cargo. O que existia era algo mais sofisticado, contenção progressiva de influência com aparência de reorganização administrativa. Permanecer ali deixava de ser uma posição confortável e passava a ser um teste contínuo de tolerância. Nos dias seguintes, a redistribuição dos projetos começou a produzir efeito concreto. As decisões que antes passavam por mim agora eram encaminhadas para uma gerência recém-criada, oficialmente vinculada a um núcleo de governança estratégica. Esse núcleo não existia formalmente antes do início da auditoria ampliada. Ele surgira como resposta estrutural à instabilidade, e eu era a instabilidade. Não houve comunicado público explicando a criação desse núcleo. A mudança apareceu nos fluxos internos, nas cadeias de aprovação e nas cópias de e-mail. Era assim que a estrutura se reorganizava, silenciosamente, mas de maneira definitiva. Claire começou a ser pressionada de forma mais direta, não com acusações, mas com revisões sucessivas de decisões passadas, sempre pedindo que ela reafirmasse versões já registradas. O objetivo não era descobrir inconsistência, era consolidar narrativa. Quando ela me contou que estavam solicitando confirmações sobre documentos assinados meses atrás, ficou evidente que o foco não estava mais no erro técnico, estava na coerência institucional. No meio daquela semana, recebi nova convocação ao jurídico. O advogado não mudou o tom, mas o conteúdo evoluiu. Informou que, como parte da readequação preventiva, minha participação em reuniões estratégicas seria limitada a convite formal. Isso significava que eu deixava de ter acesso automático aos espaços onde decisões realmente eram tomadas. A justificativa era previsibilidade. A palavra voltava sempre com aparência neutra. Previsibilidade é a forma educada de dizer que comportamento fora do padrão gera desconforto estrutural. Saí daquela reunião com uma certeza diferente das anteriores. A redução de escopo não era reação improvisada, era etapa planejada, e etapas planejadas obedecem direção superior. Na tarde seguinte, fui incluído inesperadamente em uma reunião ampliada com presença de um membro do Conselho Administrativo por videoconferência. O tema era governança institucional. O discurso era técnico, mas carregava subtexto evidente. Falou-se em estabilidade, em responsabilidade coletiva e em absorção de variáveis. Variáveis. Não era acusação direta, era classificação. Quando abriram espaço para contribuições, fiz uma pergunta objetiva, sem elevar o tom. Qual era a base formal que autorizava revisões retroativas em registros técnicos já aprovados e arquivados? A sala silenciou por segundos suficientes para revelar desconforto. A resposta foi genérica, invocando melhores práticas e alinhamento estratégico. Nenhuma deliberação formal foi mencionada. Não negaram a prática. Também não a justificaram explicitamente. Esse tipo de resposta não encerra a questão, apenas desloca. Depois da reunião, percebi que o ambiente havia mudado levemente. Não era hostilidade aberta, era cautela calculada. Conversas eram encerradas quando eu me aproximava, mas não por medo imediato, por associação. A estrutura começava a me tratar como elemento sensível. Naquela noite, revisitei os contratos formais entre a empresa e a consultoria externa de compliance. A cláusula que autorizava a intervenção corretiva documental preventiva estava lá, assinada por membro do conselho cujo sobrenome coincidia com o da videoconferência. Aquilo consolidava a ligação entre revisão retroativa e autorização superior. No dia seguinte, recebi notificação do banco solicitando atualização de perfil para manutenção de conformidade institucional. Na agência, o gerente explicou que o monitoramento estava vinculado à integração de dados corporativos. Não era vazamento irregular, era compartilhamento autorizado dentro de uma rede de avaliação de risco. A palavra rede deixava de ser conceito abstrato e passava a ser estrutura funcional.
A compressão que eu vinha sofrendo não era local, era coordenada. Voltei ao trabalho com outra postura, não para confrontar impulsivamente, mas para observar padrão. A auditoria ampliada avançava sempre no mesmo recorte temporal. O núcleo de governança estratégica consolidava decisões em ambiente fechado. O consultor externo participava de reuniões-chave sem jamais assumir protagonismo. Ele não precisava liderar, bastava observar e reportar. Na metade da semana, recebi comunicação oficial ampliando ainda mais a auditoria para processos que envolvessem variáveis comportamentais relevantes à estabilidade institucional. A linguagem era técnica, mas o significado era direto. Minha atuação estava sendo analisada não apenas por decisões, mas por postura. Eu deixava de ser risco operacional, passava a ser risco de imprevisibilidade. Isso explicava tudo. A estrutura não reage com força bruta a quem erra tecnicamente. Ela reage com contenção metódica a quem desafia a narrativa. Naquela noite, organizei cronologicamente cada etapa desde a primeira intervenção pública que fizera semanas atrás. A sequência era lógica demais para ser casual. Primeiro, isolamento leve. Depois, revisão documental. Em seguida, redução de escopo. Posteriormente, integração de monitoramento externo. Por fim, formalização de governança ampliada. Era método, e método pressupõe centro decisório. A pergunta que deixara de ser emocional tornava-se estratégica. Quem autoriza a autorização? Porque, por mais distribuída que seja uma rede, ela sempre precisa de assinatura final. Eu não tinha intenção de explodir nada, mas sabia que a partir daquele ponto, a rede não estava apenas me observando, estava avaliando quanto tempo eu permaneceria funcional sob contenção. E permanência consciente altera cálculo estrutural. Eles acreditavam que haviam reduzido meu alcance. O que ainda não tinham considerado era que compreensão estrutural não depende de cargo, depende de clareza. E eu já tinha clareza suficiente para saber que o próximo movimento não poderia ser reativo, precisaria ser preciso. Nos dias seguintes, a mudança deixou de ser apenas administrativa e passou a ser comportamental. Não havia mais confronto direto, mas também não havia neutralidade. As interações ficaram calculadas, as decisões passaram a circular em camadas mais altas antes de chegar ao operacional, e qualquer divergência técnica era tratada como potencial desalinhamento estratégico. O ambiente não estava mais tentando me pressionar abertamente, estava tentando me tornar previsível. Recebi ainda uma solicitação incomum para atualizar declaração interna de conformidade fora do ciclo regular. O documento era padrão, mas o momento não era. Assinar novamente não alterava nada no papel, mas reforçava a moldura institucional ao redor do meu nome. Aquilo indicava preparação, não rotina. A estrutura não estava reagindo a um erro específico, estava construindo contexto. E contexto, quando consolidado com antecedência, facilita qualquer decisão futura.